Na sequência, boa noite a todos. Na sequência do estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, as questões de número 489 a 512. Na questão 490, nós vamos comentar algumas delas, tentar abordar e tentar entender melhor essa questão que é tão fundamental em nossas vidas, a compreensão dessa realidade de que nós não estamos sós, de que nós, em cada momento de nossas vidas, por difícil ou alegre que seja, nós temos um companheiro, um amigo que está nos orientando, nos auxiliando, nos fortalecendo, e que nós precisamos, entendendo, procurar sintonizar com esse companheiro para poder efetivamente receber esse amparo, esse auxílio que está ao nosso derredor. Então, a questão 490, Allan Kardec pergunta: que se deve entender por anjo guardião? E a resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, nós, analisando a palavra anjo de maneira geral, nós temos já de plano uma concepção geral. O que é anjo? Aí nós nos lembramos, por exemplo, do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus. Apareceu para Maria um anjo, o anjo Gabriel, e lhe informou que ela iria receber o Messias, o Salvador esperado pelo povo hebreu. Mais adiante, esse mesmo anjo Gabriel vai aparecer para José, afirmando e alertando que ele devia sair com a sua família, com a família sagrada, fugir para o Egito, porque o rei Herodes iria matar as crianças. Então, que anjo é esse? O anjo Gabriel. Nesse sentido, nós vamos entender, e a doutrina espírita nos esclarece, o anjo é um espírito puro, um espírito elevado, um espírito... Nós todos temos a nossa trajetória espiritual, criados simples e ignorantes que somos, e vamos evoluindo a partir das experiências vividas, das diversas reencarnações, até atingirmos o estágio de espírito puro. É o anjo Gabriel, esse que conversava com Maria, com José, esse um espírito perfeito que nós, a condição que nós um dia também alcançaremos no futuro bem distante. Mas nós vemos aqui falar de anjo guardião, de anjo de guarda, que é um anjo, que é um espírito, como nos dizem os espíritos, um espírito elevado, um espírito puro, e que nos acompanha, que está conosco a todo instante. Que tipo de espírito que é esse? Primeiro, um espírito bem mais elevado do que nós. É um espírito que tem como, olha que coisa interessante, tem como missão nos assistir, estar conosco. Quer dizer, Deus, o Pai, coloca ao nosso lado um espírito com a missão de estar sempre junto de nós, nos indicando o melhor caminho, nos orientando, nos fortalecendo. E esse espírito está conosco, então, desde que nós chegamos, desde o momento da nossa programação espiritual, nos acompanha, nascemos, estamos na vida material e ele conosco. Desencarnamos e muitas vezes ele continua conosco do outro lado em outras etapas também, nos orientando, nos auxiliando. Então, é um espírito bem elevado, bem mais elevado do que nós, e que nós não conhecemos, nós não o identificamos aqui, nós não sabemos o seu nome, mas é um espírito bom e que está sempre ao nosso lado, está sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo. Então esse espírito, esse anjo bom, esse anjo da guarda, que nós chamamos, esse espírito protetor, ele tem a missão de nos acompanhar e de nos auxiliar, ele vai estar sempre ao nosso lado. E nós muitas vezes, por nossa conta, nos afastamos dele. Por isso dissemos da importância de termos essa noção da companhia desses espíritos, porque ele vai estar conosco em todos os momentos. Imagina que nós estejamos no cárcere, estamos presos, vai estar conosco, nos hospitais, nos antros dos vícios, quando nós nos perdemos, está lá tentando nos alertar, na solidão, estamos sós, ninguém está conosco. Não estamos. Tem esse anjo bom, um espírito elevado, bem mais elevado que nós, que está conosco nos assistindo. E como é que nós vamos receber-lhe as orientações? A prece. A prece é esse elemento que vai nos unir. Em qualquer momento de dificuldade, a prece sempre vai fazer com que o nosso nível mental, o nosso padrão vibratório se eleve. E elevando o nosso padrão vibratório, nós vamos captar
as mensagens de consolo, de conforto, de orientação, de esclarecimento. Faz isso, não faz aquilo. Mas nós nos afastamos dele, optamos por outros caminhos. Então os espíritos vão perguntar, Kardec vai também perguntar aos espíritos, mas será que esse anjo, esse bom espírito, em determinadas situações, se afasta de nós? Não, respondem os espíritos, nós nos afastamos deles. Nós, por nossas escolhas equivocadas, né, ouvimos outros espíritos, ouvimos outros interesses, e que muitas vezes se casam, né, com os nossos interesses inferiores. Que o bom espírito, aquele que está com missão de nos acompanhar, tenta nos guiar aqui e ali, e nós acabamos escutando a voz daquele outro que vai nos empurrar, e sempre teremos, né? Sempre teremos também espíritos que vão nos induzir para aqui e para ali. Do outro lado, é interessante o que nos falam os espíritos. Quantas vezes, chegando do outro lado da vida, nós teremos que ouvir: eu não te disse para que você fizesse isso e você não fez. Eu não te disse para que você evitasse esse caminho porque podia cair, você foi pelo caminho, olha só, caiu no abismo. Eu não te alertei para que você tomasse algumas decisões e você tomou outras diferentes. Então o nosso bom espírito vai nos alertar para o caminho correto. E a gente muitas vezes escolhe companhias equivocadas, escolhe conselhos que muitas vezes vão de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade temporária e não com aquilo que é melhor para nós. Noutra questão, nós vamos ver Allan Kardec perguntando aos espíritos, na questão 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Então aqui tem uma outra conceituação. Espíritos familiares são os mesmos simpáticos, os espíritos protetores? A resposta: existem diferenças na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. A gente pode entender daqui que nós temos sim o espírito protetor. Todos nós temos aquele que tem a missão de nos assistir, desde sempre, né? Mas também temos espíritos familiares. Quem são os espíritos familiares? Familiares, né? Que da nossa família espiritual, que do outro lado da vida nós nos reencontramos, tivemos em outras experiências, estivemos com eles no mesmo grupo familiar consanguíneo, que se ligaram a nós por laços de família mesmo, e que se preocupam conosco. Alguns familiares nossos que aqui estavam e desencarnaram, e que do outro lado continuam se preocupando conosco, porque os laços de afeição sincera não se desatam nunca também. Estão sempre conosco. E aí nós vamos ver uma diferença para o protetor. Então o protetor é um espírito bom, é um espírito elevado, bem mais elevado do que nós, né? Bem mais elevado do que nós. O espírito familiar pode não ser. Então imagina, e é muito comum a gente ver em reunião mediúnica, uma mãe ou um outro familiar, um pai, que desencarna e continua preso àquela família. Mas você já deixou o corpo físico. Não, o meu filho precisa de mim. E fica lá junto, fica lá grudado, com a melhor das boas intenções. No entanto, ele não está bem, não está em boas condições ainda, então o desequilíbrio dele acaba passando também para os filhos. Então é um espírito familiar que quer nos ajudar, mas não está preparado ainda. Aí recebendo a orientação, ele vai ser encaminhado, e é interessante que é nessas situações que ele se liga, que ele percebe que não, mas eu estou aqui para ajudar. Não, mas você não está ajudando. Então, você quer ajudar de verdade? Então vai com esses amigos, vai para um lugar bom, se equilibra, vai para um hospital, se cura. E aí depois, estando bem, recebendo as orientações, você vai poder voltar e aí sim ajudar de verdade os seus familiares. É quando eles retornam para o auxílio. Então são espíritos familiares, que não necessariamente são bons, né? Mas estão conosco muitas vezes, né? Estão ali conosco e nos orientando. Tem ainda outras categorias, por exemplo, espíritos simpáticos, que também estão conosco. Que são espíritos simpáticos? Que simpatizam com as nossas causas, com os nossos desejos, com a nossa vontade. Esse pode ser bom, pode ser mal, não é? Se eu estou bem intencionado, quero ajudar, quero fazer o bem, praticar a caridade, ajudar o próximo, tem muito espírito simpático a esta causa que vem comigo. Se eu quero prejudicar, se eu estou com ódio, se eu estou com más intenções, também vai ter muitos espíritos que têm essas causas inferiores e vão me ajudar também.
E aí a alternativa, a escolha, a sintonia vai ser minha. Então nós temos aí também espíritos simpáticos que estão conosco. E nós temos ainda espíritos obsessores. Olha, tivemos várias vidas, prejudicamos muitas criaturas no passado e às vezes nessa vida também, e muitos deles desencarnaram e não nos perdoaram, continuam conosco. Então eles estão conosco presos para quê? Para nos perturbar, para nos prejudicar, para se vingarem de nós. Porque nós os prejudicamos no passado e muitas vezes estão conosco. Como é que nós vamos fazer para nos livrar dele? Prece, boa conduta, né? Mudança íntima, porque eles não acreditam que nós estamos tentando nos modificar. É o mesmo, não modificou ainda. É você ainda. Então eu vou te pegar. Então nós precisamos mudar a nossa conduta, o nosso comportamento, para fazê-los perceber que nós não somos mais aquele que fazia o mal. Nós somos outra pessoa. E nos modificando, nós vamos, além de nos fugir da sintonia infeliz desse obsessor, mas também fazer com que ele se modifique. Porque ele percebe que nós, não sendo outro, ele também pode se modificar, pode se equilibrar, pode encontrar outros caminhos para a sua vida, para o seu rumo. Então nós vemos que nós temos muitos espíritos, como nos dizia Paulo de Tarso, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Sim, muitos espíritos estão conosco. E nós vamos ouvir os conselhos, a palavra desse ou daquele espírito. Depende da nossa vontade, da nossa escolha. E ainda existem, nos falam os espíritos, aqueles espíritos ligados a grupos familiares. Então tem, por exemplo, espírito protetor de uma família. O que na Roma antiga chamavam de lares e penates e davam o nome de deuses. E aí, muito por isso também foi criado o politeísmo, eram vários deuses, cada família tinha o seu protetor. Não, são espíritos como nós, de deixar o corpo físico e ampara aquele grupo familiar. Existem espíritos protetores da cidade. Cada cidade tem um espírito protetor. Espírito protetor do país, o nosso Brasil, Ismael, é o nosso espírito protetor. É verdade, pode acreditar. Ismael é o nosso espírito protetor. Então a gente não pode descrer do futuro da nossa nação. Nós haveremos de ser, sim, a pátria do Evangelho. Depende de cada um de nós, sim, mas nós temos um protetor que é grande demais, Ismael. Ismael é filho de Abraão, aquele lá que... né, é um espírito elevadíssimo, assim com Jesus. Né? Jesus o designou para proteger aqui a pátria do Evangelho, a pátria do Cruzeiro. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael. Então, o que falam os espíritos para nós? Quando a gente vê as nações, os povos, fazerem leis que são injustas, né? Procedimentos que onde reina ódio, onde reina intolerância, onde impera a desigualdade, onde a injustiça faz parte e a gente acha que é normal, onde agredir o outro, ofender, matar, né, é uma coisa que pode alegrar esse ou aquele, seja qualquer a forma. Então você vai identificar que tipo de espírito desencarnado está ligado a esse povo, a essa comunidade. Então nós precisamos mudar a nossa forma. Se nós estamos ainda pensando desse jeito, nós atraímos para nós esse tipo de espírito trevoso. Nos fala André Luiz, no livro Libertação, que as trevas, quer dizer, o reino que é subcostral, né, o reino inferior, abaixo da terra, espíritos perversos, maldosos, eles são sustentados pelos pensamentos de nós encarnados. Eles se mantêm às nossas expensas, nós os mantemos, e eles nos obsediam. Mas nós alimentamos esses seres. Então que tipo de pensamento nós temos tendo? Então vem um protetor, um espírito elevado querer me orientar e eu não escuto, porque eu estou lá ligado àquele lá da treva, alimentando ele. Prejudicando ainda, porque se eu alimento, eu estimulo a continuar mal. Quando eu mudo a minha vibração, eu passo a fazer o bem, a tentar me modificar, então eu vou também ajudando-os a perceber que o caminho é outro, porque a paz que eu vou ter em torno de mim vai mostrar-lhe que é esse o caminho que deve seguir. E eu vou me sintonizar com o anjo bom, o espírito protetor que nos auxilia. Tenhamos esta noção sempre, não estamos sós, estamos solidários, estamos em dificuldade, na dor, não. Nós temos sempre um anjo bom, um espírito elevado que está conosco.
nos assistindo e nos orientando. Que Deus nos ampare a todos.